Olá, irmãos! Hoje eu tô aqui para trazer mais uma palavra e eu vou falar sobre algo que eu tenho aprendido muito, que está baseado nesse livro aqui, né? Que é o Plano de Batalha para a Oração, que é inspirado no filme Quartos de Guerra. Muito bom, tenho aprendido muito com ele. Muito legal esse livro, eu indico. E eu vou trazer um apontamento que faz parte de um capítulo desse livro que fala sobre a gente orar preventivamente. Eu acho que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Daqueles que oram. Porque a gente costuma orar quando o bicho tá pegando, né? A gente costuma orar quando a gente passa por um momento difícil, né? Uma dificuldade, um momento amargo da nossa vida, né? Momentos de dores, de aflições, de lutas, perseguições, né? A gente ora na enfermidade, a gente ora diante de uma perda. São os momentos que a gente mais busca a presença de Deus. Só que muitas vezes a gente não aprende que a gente tem que orar antes que o bicho comece a pegar, antes que as coisas comecem a ficar difíceis, antes que venha uma tentação, né? É necessário a gente aprender e ter estratégias de guerra, estratégias de como lutar e orar antes que as coisas aconteçam, né? Orar para prevenir um ataque do inimigo, né? Orar para prevenir uma tentação, né? Que não se consuma uma tentação nas nossas vidas. E a passagem da Bíblia que nos traz, que nos remete a isso, é Mateus 26, verso 41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Muitas vezes o nosso espírito está pronto porque a gente busca na palavra conhecimento, discernimento e nós estamos alimentados e fortes espiritualmente. Porém, mesmo aqueles que se fortalecem espiritualmente estão sujeitos a cair. Porque embora o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Por isso Jesus diz para os seus discípulos: vigiem e orem todo o tempo. Né? Jesus foi orar no monte e dizia para os seus discípulos: vão orar, vão vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se aqueles que se preparam espiritualmente, que buscam na palavra, que se fortalecem espiritualmente, estão sujeitos a cair, que dirá os que não se fortalecem, aqueles que não buscam ler a palavra, aqueles que não se alimentam espiritualmente. Então, por isso, é um conjunto de coisas. Nós temos que sempre estar buscando esse alimento espiritual para que o nosso corpo fique forte, para que a gente busque esse discernimento espiritual, para compreender os caminhos maus, para compreender aquilo que agrada ou não o coração de Deus. Eu vou ler a passagem de Gálatas, capítulo 5, que começa lá no verso 16, do 16 ao 25, que diz assim: por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, ou seja, o Espírito milita contra a carne. Eles estão em luta o tempo todo. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqueles que são guiados pelo Espírito estão isentos da lei, não estão mais debaixo da lei, porque Jesus veio para que a gente pudesse viver o tempo da graça e não mais o da lei. Então, aqueles que vivem no Espírito não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e outras semelhantes. Só uma reflexão sobre idolatria, porque essas são as obras da carne. A palavra diz, né, continua aqui dizendo: eu advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, né? Mas só uma reflexão em relação à idolatria, porque a idolatria, muitos dizem: e alguns cristãos são idólatras porque colocam, acendem vela para Maria, para santo, não sei do que, não sei do que. Isso é idolatria, sim,
né? Porque a gente não pode fazer esculturas, adorar esculturas e tudo mais. Mas tem muito crente que coloca outras coisas no lugar de Deus, né? Porque a idolatria é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então tem muito cristão colocando o trabalho no lugar de Deus. E aí começa a trabalhar e não vai mais na igreja, não tem mais vida de oração, porque depende do trabalho. E fala assim, o que vai ser da minha vida sem meu trabalho? Né? Como que eu vou comer? Lógico que o nosso trabalho é o nosso sustento. Mas quando aquilo toma o lugar de Deus, você passa a depender exclusivamente do trabalho e não mais de Deus, a sua dependência não está mais em Deus, então aquilo é idolatria. Quando a gente coloca um ídolo, né, os seus fãs se colocam diante do ídolo e falam, nossa, se eu pudesse me encontrar com ele, eu nem sei o que eu faria. Eu não ia mais lavar minha mão, não ia lavar mais meu rosto se eu pudesse tocar nele. E aquela coisa que muitos não têm. Quando pensam, nossa, e se eu entrasse no meu quarto e pudesse me encontrar com Deus e sentir a presença de Deus, nossa, eu nem sei o que eu faria. Muitos não têm a mesma reação e é exatamente isso que se trata a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o nosso coração, que deveria ser o lugar de Deus. Continuando, no verso 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que decidem estar com Cristo crucificam a sua carne, os desejos da sua carne. E vivem pelo Espírito. Né? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? O inimigo ele nos tenta e vai nos tentar todos os dias das nossas vidas. Isso é uma certeza, porque ele veio senão para roubar, matar e destruir. E a palavra mesmo diz que o mundo jaz do maligno. Então ele vai se levantar estrategicamente para nos derrubar. Por isso que a palavra diz que aqueles que estão em pé, vigiem para que não caiam. Né? Porque a intenção dele é nos enganar. A palavra de Deus também diz que ele é o pai da mentira. E ele, sendo o pai da mentira, vai se levantar todos os dias para tentar nos enganar. E é lógico que ele não vai te apresentar a tentação, ele não vai te apresentar o pecado como algo feio que desagrada o coração de Deus. Ele sempre vai te apresentar como algo bonito, como uma proposta legal. Né? Ele exibe o prazer e esconde as consequências. Ele te mostra tudo aquilo que é bom, mas ele esconde qual vai ser o preço daquilo. E muitos decidem viver aquilo e depois de algum tempo vão descobrir que o preço é muito alto. E por isso nós temos que estar vigiantes todos os dias, nós temos que vigiar para que a gente não caia em tentação, para que a gente não erre, para que a gente não desagrade o coração de Deus. Essa é a estratégia do diabo para nos derrubar. Mas eu faço um alerta. Porque muitos caem, muitos pecam e colocam a culpa no diabo. Mas eu digo uma coisa. O diabo, ele não é o todo-poderoso. O diabo, ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Ele não pode todas as coisas, ele não conhece os seus pensamentos e ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo ele tendo um exército grande, 1/3 do céu caiu, dos anjos caíram junto com ele. Mesmo sendo um exército muito numeroso, o seu poder é extremamente limitado. Ele não pode estar em todos os lugares. Então, por não poder estar em todos os lugares, ele não vai atacar todo mundo. Ele vai atacar aqueles que estão em pé, aqueles que estão tentando viver em santidade. Porque aqueles que já estão no pecado, já são dele. Aqueles que deixam sua mente serem dominadas facilmente, ele não precisa. Porque o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. E aqueles que deixam a sua mente falar mais alto, deixam a sua carne falar mais alto, desses ele não precisa se preocupar. Porque a sua mente, a mente dessas pessoas fazem o próprio papel que ele deveria fazer. De te tentar, de te colocar numa enrascada.
E isso a gente vê nitidamente o que acontece, por exemplo, numa situação de adultério. Tudo aquilo que passa na mente, às vezes a novela, a mídia nos impõe essa ideia. Ela traz essa ideia, né? De repente, o homem todo bonito quer separar da esposa, que é uma chata, para ficar com a amante que é linda, é legal. E a gente começa a torcer e a vibrar para que aquilo aconteça. E aquilo fica instaurado uma ideia. E aí aquela pessoa começa a pensar e a meditar naquela ideia. E logo começa a olhar para outra pessoa, para outra mulher, com carinho, com atenção, deixando de olhar para a esposa. E aí é lançado na mente e cultivado até que aquilo vá para o coração. E quando está no coração, aí vem o pecado. Por isso nós temos que vigiar todos os dias, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual, só que a nossa luta também é contra a nossa mente. E por isso nós temos que aprender a todos os dias travar uma batalha em oração. E preventivamente a gente estar orando para que a gente não caia em tentação, para que a gente se desvie, porque a tentação vem, mas a palavra de Deus diz que a tentação ela não é maior do que a gente pode suportar, porque junto com a tentação vem o escape. Deus não permite nada que você não possa suportar. Por isso ore, aprenda hoje a orar de uma maneira que quando vierem as dificuldades, as lutas, você já consiga prever. Para que não sobrevenham as lutas, as tentações daquilo que você não possa suportar. Para que você permaneça firme no Senhor, já conhecendo a estratégia do inimigo, já sabendo que a sua luta tem que ser contra a sua mente também. Isso é muito importante, nós temos que ter esse discernimento do perigo e da tentação que está à nossa volta. Em 1 Pedro 5, verso 8 e 9 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Permaneça firme na fé, crendo que o Senhor pode e vai fazer grandes coisas na sua vida e vai te livrar do mal, vai te livrar das tentações. Guarda o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês.